Bem-vindos a mais uma entrevista do Setubalense sobre as autárquicas, hoje com o candidato do PSD à Câmara de Setúbal. Nasceu em Angola há 65 anos, vive em Setúbal há 60, casou com uma setubalense, tem 2 filhos, andou sempre na escola em Setúbal até ir para a faculdade em Lisboa, licenciou-se em Direito, foi juiz durante quase 20 anos, ministro por 2 vezes e diretor nacional da Polícia Judiciária. É deputado há várias legislaturas, atualmente continua a ser, e é vice-presidente da Assembleia da República. Dr. Fernando Negrão, bem-vindo. Muito obrigado. Porquê é que decidiu ser candidato à Câmara de Setúbal? Sabe que esta decisão não é de hoje, esta decisão já tem muito tempo. Como sabe, eu fui candidato há cerca de 15 anos à Câmara de Setúbal. Não ganhei as eleições, mas tive um resultado muito interessante. E agradeço de novo, como agradeci na altura, aos setubalenses por esse resultado. E nessa altura fiquei como vereador durante um ano. Se for preciso, depois explico as circunstâncias porque não continuei. Queríamos precisamente saber, porque há pessoas, a CDU, por exemplo, acusam de ter abandonado a cidade de Setúbal. Sim, mas não, sabe. O que é que aconteceu? Eu fui vereador na Câmara enquanto oposição durante um ano. E quem foi o meu oponente nas eleições e ganhou as eleições, e depois Presidente de Câmara, Carlos Sousa, foi ele. Ao fim de um ano de Carlos Sousa ser Presidente de Câmara, aconteceu qualquer coisa de estranho na Câmara, que Carlos Sousa é pura e simplesmente empurrado para fora da Câmara Municipal de Setúbal enquanto Presidente. Ninguém percebeu porquê, nem como é que aquilo aconteceu, mas isto aconteceu de um momento para o outro. Quer dizer, eu tive um sentimento de revolta enorme a ver o que estavam a fazer àquele homem e àquilo que aconteceu, e não fizeram eleições intercalares. Deviam ter feito eleições intercalares para legitimar quem veio a seguir Mas a nessa Carlos altura Sousa. não defendeu as eleições intercalares. Aliás, foi às intercalares de Lisboa. Não, mas já lá vamos, já lá vamos. E entretanto, isso coincide com um convite para ir às eleições intercalares em Lisboa. E o meu sentimento de revolta relativamente àquilo que fizeram a Carlos Sousa, juntamente com a oportunidade de poder ser candidato à Câmara de Lisboa, não por ser de Lisboa, mas por ter outra função e por ter pensado, não é nestas circunstâncias que eu quero estar na Câmara Municipal de Setúbal, levaram-me a ir aceitar o convite para candidato à Câmara de Lisboa. E foi só isto. Mas o Dr. Fernando Negrão não era apenas vereador, era o líder da oposição, era do partido que ficou em segundo lugar. Sim. Não acha que isso foi abandonar a Não, confiança que tinha sido? não foi abandonar. Pior do que isso foi o Presidente da Câmara eleito ter sido chutado para fora da Câmara Municipal de Setúbal. E eu aí pergunto-lhe qual é a legitimidade de se fazer uma coisa destas e qual é a legitimidade de quem vem a seguir e assume as funções de Presidente de Câmara. Este é o problema que se me pôs a mim. E, portanto, eu já estava num processo de saída enquanto vereador na Câmara Municipal de Setúbal. E com este acontecimento consumado, decidi definitivamente deixar a Câmara de Lisboa. Depois surgiu o convite, coincidiu no tempo, para ser candidato à Câmara de Lisboa. Mas estava a explicar porque é que aceitou voltar a candidatar-se aqui a Setúbal. Portanto, e nessa altura eu percebi e fiz o raciocínio de que eu vou ser de novo candidato à Câmara Municipal de Setúbal. Nessa altura? Não, nessa altura. Agora ou em 2007? Não, isso mesmo. Eu fiz o pensamento de que eu voltarei a Setúbal. Era um caso que não estava resolvido e não estava teria resolvido voltar um e dia. queria voltar um dia a Setúbal. Mas, entretanto, percebi que a Presidente da Câmara foi a eleições, ganhou, adaptou-se às funções que tinha, e eu percebi que aquilo era o tempo da CDU. E a CDU teve o seu tempo. A CDU cumpriu 3 mandatos na Câmara Municipal de Setúbal. E agora, o tempo em termos democráticos, a mudança é fundamental. Se a democracia não há mudança, é porque não há democracia. E, portanto, este é um momento em que terminou o tempo da CDU e virão novos tempos. E tem dito que é uma velha luta. Eu ia precisamente perguntar-lhe porque é que acha que desta vez é que é, mas em parte já respondeu. Não sei se ainda tem mais alguma coisa a acrescentar para dizer porque é que desta vez é que acha que vai mesmo ganhar. Eu nunca parto desse princípio, do ponto de vista democrático. Nós temos que ter a humildade de acharmos, de lutarmos para vencer, mas acharmos que podemos não vencer. Portanto, eu estou confiante
vou fazer por isso, mas quem decide, quem é soberano, são os eleitores no exercício do seu direito de voto. Diz que vão-se renovar as caras em Setúbal. Pode adiantar alguma coisa sobre a sua lista ou as suas listas? Falámos também da Junta. Sabe que isso é sempre o grande problema de qualquer candidato, principalmente às câmaras municipais. E eu não queria estar a adiantar agora, porque nós estamos num processo de feitura das listas. Já temos, no que diz respeito às juntas de freguesias, muito avançadas, no que diz respeito à Assembleia Municipal, igualmente avançada. No que diz respeito à Câmara Municipal, nós estamos a escolher as pessoas mais adequadas para cada uma das áreas que dizem respeito à gestão do Conselho. E, como sabe, as pessoas estão zangadas com a política. E estando zangadas com a política, é difícil atraí-las. Mas nós estamos a fazer esse esforço e vamos insistir para termos as pessoas mais capazes. Mesmo para a Assembleia Municipal, que é assim um lugar de particular destaque, também ainda não nos pode Para a Assembleia adiantar. Municipal eu posso lhe dizer que quem vai encabeçar a lista será o agora deputado Nuno Carvalho. Muito obrigado por essa revelação. Diz que as pessoas estão zangadas com a política e que fazer as listas é uma coisa mais sensível. Temos conhecimento que a relação com algumas pessoas na Conselhia tem causado desconforto. Referem o seu feitio, a sua forma de tratar estas coisas. O que é que diz sobre isso? O que eu lhe digo sobre isso é, nós de uma vez por todas temos que começar a assumir uma atitude profissional no exercício da política, porque esse profissionalismo é importante para o exercício das funções para as quais nos candidatamos. E, portanto, eu tenho uma atitude profissional, sem deixar de ser uma atitude também afetiva com as pessoas e de proximidade com as pessoas. Agora, em primeiro lugar, eu preciso de ter uma organização que funcione e ter pessoas adequadas ao funcionamento dessa organização. Disso eu não prescindo e acho que ninguém deve prescindir para que as coisas corram bem. Mas com essa postura e também com a forma como foi escolhido o seu nome para ser o candidato, um pouco à margem aqui das estruturas locais, não receia perder a organização de que fala? Não receio por uma razão, porque as primeiras pessoas a me contactarem para eu me recandidatar foram precisamente as pessoas da estrutura local. Portanto, eu sei que tenho essas pessoas do meu lado. E, portanto, é com elas contam comigo e nós temos o partido local organizado para avançar para as eleições comigo enquanto candidato. Quais são as linhas principais do seu projeto para dar a tal modernidade a Setúbal? Sim. Não, é a modernidade, é isso mesmo, porque, quer dizer, todos nós nos recordamos daquilo que aconteceu durante estes anos, do anúncio de grandes projetos, eu chamaria mesmo projetos megalómanos. Todos nós nos recordamos em 2006 a ideia da grande centralidade, Setúbal como uma grande centralidade, que seria com cultura, seria com hotéis, seria com restaurantes, seria com escritórios, com mais habitação. Concretizou-se? Não se concretizou. Um bocadinho mais à frente, em 2011, a grande proposta foi a Cidade da Música, que seria igualmente também com as respectivas infraestruturas. Concretizou-se? Não se concretizou. Um bocadinho mais à frente, em 2016, o projeto que tinha como autor um cidadão de nacionalidade chinesa que iria cercar o Clube Naval com arranha-céus. Até vimos uma maquete que veio publicada em vários jornais, acho que o Setubalense publicou, que eu vi, e, portanto, uma coisa, essa mesmo, megalómana. Concretizou-se? Não se concretizou. Um bocadinho mais à frente, em 2020, no Val da Rosa, o anúncio do grande projeto para a Cidade do Conhecimento, em que anunciavam praticamente uma nova cidade. Mas esse é agora recente, está agora no início, não é? Esse é agora muito recente. Sim, é muito recente, mas nós não sabemos nada, não há informação nenhuma. Juntaria a parte esportiva com o Politécnico e faria uma grande cidade e uma grande infraestrutura no Val da Rosa. Como diz, está no início, mas eu diria que, para além de estar no início, não há informação nenhuma aos cidadãos relativamente ao que é a cidade. Referiu aí várias áreas para dizer que a obra anunciada não se concretizou, mas no turismo nota-se crescimento, na cultura há muito mais salas e equipamentos,
Foram 12 anos. E na restauração também se nota que a cidade tem uma outra dinâmica. Reconhece que houve progressos nessas áreas ou acha mesmo que nada se concretiza? Mas sabe que era inevitável isso acontecer. Porque Setúbal é uma cidade que atrai qualquer pessoa, atrai os turistas. E nós sabemos que os turistas foram atraídos pela qualidade gastronómica que existe em Setúbal, pela beleza da sua paisagem, pela sua serra, pelas suas praias. E óbvio que, eu diria mesmo até por inércia, isso aconteceria, não é? Mas a Câmara, obviamente, que fez trabalho no sentido de melhorar a restauração em Portugal, em Setúbal, designadamente no que diz respeito aos restaurantes, fez trabalho no que diz respeito na área da cultura, em que saiu um pouco do Fórum Luísa Todi e criou infraestruturas de polos de cultura. Naturalmente, foram 12 anos. Alguma coisa tinha que acontecer. E, portanto, aconteceram também coisas boas. Agora, eu não percebo é porquê, qual a razão do anúncio de grandes projetos para depois não os concretizar. Não consigo... Confesso-lhe, não entendo. Até agora o Fernando Negrão falou das áreas, mas ainda não disse então que ideias é que tem para nessas áreas haver mais modernidade. A primeira ideia que eu tenho é, antes dos turistas, nós temos que pensar na população local, nos que aqui vivem, nos que aqui trabalham, e temos que organizar a cidade para eles. E eu faço-lhe só esta pequena nota. Qual é a cidade do mundo onde o esforço para o económico para um arrendamento de uma família é o mais elevado? É Milão. Do sul da Europa, das cidades do sul da Europa. A cidade onde o esforço económico para arrendar uma casa é maior é na cidade de Milão. Depois, qual é a segunda cidade do sul da Europa onde esse esforço é maior? É Setúbal. Acima de Lisboa. Acima de Lisboa, acima de qualquer cidade em Portugal e acima de qualquer cidade do sul da Europa, à exceção de Milão. Quer dizer, isto diz tudo da inexistência de uma política de habitação em Setúbal. Não há uma política nem para as pessoas mais desfavorecidas, nem para a classe média. Não há. Mas foi apresentada agora a política local de habitação. Mas quer dizer, foi apresentada agora. Eu não quero fazer política pela negativa. Mas não posso deixar de dizer que nós estamos a 3 ou 4 meses das eleições. Quer dizer, apresentar coisas agora, a pergunta que fica é porquê é que não apresentaram mais cedo? Não é? Agora é que há a bazuca e fala-se de milhões para essa área da habitação. Mas quer dizer, estamos à espera de dinheiro em vez de definirmos as políticas antes. É que nós temos que definir as políticas para sabermos onde é que vamos usar o dinheiro. Se o dinheiro chega e nós não temos projetos, nem definição de políticas, designadamente políticas sociais para a habitação, temos que acabar com aquela história da habitação social. Temos que ter políticas sociais para a habitação. Quer dizer, se não existirem projetos, o dinheiro cai e o resultado vai ser mal gasto. Então qual é a grande mudança que preconiza para a habitação em Setúbal? Designadamente habitação social, ou habitação que possa chegar mais às pessoas? Eu dir-lhe-ei que, por exemplo, no centro da cidade nós temos que ter, temos que controlar os custos do solo. Temos que controlar a especulação que muitas vezes é feita com esses custos do solo. Temos que ter uma política de controle de preços no sentido de atrair jovens para morar no centro da cidade. Sem colidir com o direito privado? Como é que se pode controlar o preço de um metro quadrado de terrenos, por exemplo, no centro da cidade de Setúbal? Através de uma ação da Câmara no sentido de adquirir terrenos, de adquirir edifícios e reconstruí-los, para depois pôr à disposição dos jovens, em termos de arrendamento ou mesmo de venda, esses terrenos, essas casas reabilitadas. Sobre o PDM, que está em fase final de aprovação em Setúbal, que avaliação é que faz? Bom, o PDM volta a tocar, por exemplo, no IMI, mas numa porção muito pequena, não é? E nós estamos em tempos de pandemia, temos uma pandemia de saúde gravíssima, que contamos todos que esteja a terminar, mas a seguir à pandemia da saúde vem a pandemia social. E é preciso tomar medidas para apoiar as pessoas.
E essas medidas para apoiar as pessoas passam por variedíssimas coisas, mas passam também pelo IMI que as pessoas pagam relativamente às suas casas. E, portanto, é preciso ter mais coragem e ser mais ousado na diminuição dessa taxa que as pessoas pagam, muitas delas com muito sacrifício, e no futuro, com a crise que se avizinha, por exemplo, no que diz respeito ao encerramento de empresas e com o desemprego, custará ainda mais. No mais, o PDM não nos traz novidade nenhuma. Traz-nos uma novidade que é um investimento de quase 70 milhões de euros para o saneamento básico. E nós perguntamos, nós estamos em 2021 e ainda são necessários quase 70 milhões de euros para o saneamento básico na cidade de Setúbal. O que é que se fez durante estes 2 anos que não se resolveu o problema do saneamento básico em Setúbal? E nós sabemos que não. As nossas freguesias rurais não têm saneamento básico. Tudo vai para as linhas de água ou para o nosso rio. E sobre a água em Setúbal, onde é precisamente necessário, já está reconhecido pela maioria que é necessário fazer um grande investimento nas infraestruturas de abastecimento. Qual é a sua política? Qual será a sua política para a água? Desde logo quanto à administração, se deve continuar a ser concessionada ou pública, e sobre este investimento que é reconhecido que é necessário fazer. Claro. Nós sabemos que Setúbal tem a água mais cara do país. Isto é uma coisa parecida com aquela história das rendas. Não é? Porquê que Setúbal tem a água mais cara do país? Não é? Sabemos bem os problemas das infraestruturas da água e de todo o percurso que a água faz pelas respectivas canalizações para chegar ao seu destino, que são a casa das pessoas, em que há inúmeros problemas, estão sempre a ser chamados para arranjar as coisas, e, portanto, há aqui um problema também de resposta aos cidadãos neste aspecto. Portanto, as águas do Sado têm que responder por isto que está a acontecer. Mas o contrato termina dentro de meses do próximo ano. Portanto, acha que deve ser repensada a concessão? Tem que ser tudo repensado. Porque a água de Setúbal não pode continuar a ser a água mais cara do país, e as dificuldades de água chegar ao seu destino não podem continuar como tem acontecido até agora, com enormes problemas. Portanto, tudo tem que ser posto em cima da mesa e voltarmos a ter novos serviços municipalizados, porque não? Desde que tenhamos uma estrutura bem organizada, suficientemente flexível para poder dar resposta a estes problemas todos. Mas admite os dois cenários, ser público ou privado, o fator é o preço. Não, o fator não é o preço, o fator é a qualidade e o custo da água para os utentes. Para o consumidor. Essas são as prioridades. Depois, então, é que será o preço. Relativamente ao estacionamento em Setúbal, tem sido um tema muito polémico. Concorda que é necessário disciplinar o estacionamento e tarifá-lo em algumas zonas da cidade? Está bem assim? É excessivo? Sabe que eu concordo que deve ser disciplinado. Porque os carros têm sempre uma tendência para tornar tudo mais complicado. Não tenho nada contra os carros. Também tenho carro, uso o carro, embora prefira andar a pé na cidade. Porque acho que a cidade é suficientemente atrativa para nós gozarmos a cidade andando a pé e vendo a cidade, no seu interior. Agora, nós neste momento temos 1.500 lugares pagos na cidade de Setúbal. E vemos já o início da construção, para além de que a Câmara aprovou um alargamento de 1.500 para 9.000 lugares pagos. Isto quer dizer que uma parte substancialmente da cidade vai ficar com o parqueamento pago aqui na cidade de Setúbal. Agora, a alternativa a isto qual é? Quais são os problemas destes? Os problemas desta solução são que nós vamos ter aqui um estreitamento de vias. E nós já vemos isso na Avenida dos Combatentes, em que houve um estreitamento de vias por via do aumento dos lugares de estacionamento pagos. Não é? E dos passeios e das ciclovias. Claro, também. Isso o peão, portanto, tudo isto prejudica o peão, tudo isto prejudica as novas soluções, que são o uso da bicicleta, as ciclovias. Nós vamos à Avenida Mas General... o aumento dos passeios é para pôr as ciclovias e os peões, portanto, nesse caso não prejudica, não é? Não, prejudica. Nós vamos ali à Avenida General Daniel de Sousa e vemos um espaço mínimo para as bicicletas, e chamam-lhe ciclovias, não é?
Não faz sentido nenhum. E depois Mas antes não havia, agora passou a haver. Está bem, mas para haver uma coisa que se faça como deve ser. Para fazer mal é melhor estar quieto e não alterar aquilo que existe. Depois temos um passeio pequeno, que é uma velha tradição portuguesa, ter passeios pequenos, parece que os peões não existem. Depois temos então a circulação rodoviária para os veículos motorizados. Solução para isto é avaliar se o estacionamento vertical é ou não uma solução na cidade de Setúbal. Mas já vão ser feitos 2 parques, estão concessionados, até já houve adjudicação ao vencedor do concurso. Sim, mas então e porquê só agora? Porquê só agora? E porquê a construção de parqueamentos verticais e ao mesmo tempo aumentar de 1.500 para 9.000 lugares, os lugares de estacionamento pago, abrangendo quase todas as zonas residenciais da cidade? Mas o que está a dizer é que talvez fosse de equacionar, reformular o atual plano de estacionamento e haver mais parques e menos bairros tarifados? Claro que tem que ser reformulado. E tem que ser estudado. Tem que ser feito, olhar para o planeamento da cidade e ver qual a melhor solução e, na minha opinião, e naquilo que temos analisado, tem que passar essencialmente pelos parques de estacionamento verticais. A tal modernidade que defende para Setúbal passa então pela habitação, já vimos aqui o estacionamento, a água. Há outros aspectos do seu projeto que queira destacar? Há outros aspectos. Nós temos que organizar a cidade de maneira a que cada uma das zonas, a que podemos chamar bairros, isto acontece muito, por exemplo, na cidade de Paris, que é a cidade neste momento mais desenvolvida nas soluções modernas para a organização da vida das pessoas nas cidades, em que os bairros tenham no seu interior tudo aquilo de essencial que é importante para os cidadãos ou para os residentes nesses bairros. Ou seja, um pequeno supermercado, uma pequena farmácia. A tal regra dos 15 minutos. É isso. É o que chamam a cidade dos 15 minutos, não é? Em que nada pode estar a mais de 15 minutos. Obviamente que estes 15 minutos não são 15 minutos certos. Ou de ter 1 minuto a mais ou 2 minutos a menos, depois se verá. Mas a cidade tem que se organizar para dar esta resposta à cidade. Até por outra razão. Ao contrário do que a maior parte de nós imagina, a cidade está a envelhecer e a perder população. Na última década, perdeu 5 mil... Mas esse é um problema do país e do mundo. E como é que se resolve o problema aqui em Setúbal? Cerca de 5.500 pessoas. E eu dou-lhe o exemplo de cidades como Braga, São João da Madeira, Cascais, que são cidades que atraem gente e a população, em vez de estar a diminuir, está a aumentar. São uma exceção à regra. E como é que Setúbal também poderia ser? Viseu acontece também a mesma coisa. É criar uma cidade em que a qualidade de vida seja o ponto central da gestão da mesma. E o preço da habitação também mais acessível. Mas eu falei-lhe nisso, não é? A Câmara tem que intervir para controlar os preços da habitação no sentido de criar condições para atrair pessoas para nela viverem, especialmente os jovens, para que dinamizam muito mais a vida das cidades do que as outras pessoas. Sobre as dragagens, acha que são ou não necessárias e foram bem ou mal feitas, no seu entender? As dragagens estão feitas. Nós vimos pela primeira vez em Setúbal manifestações espontâneas de pessoas que nunca foram a manifestações, eu tenho amigos que foram a essas manifestações, contra as dragagens. E ninguém levou isto em consideração. A Câmara calou-se e o Porto de Setúbal manteve a sua posição sem dar mais explicações do que as poucas que já tinha dado. Com isso concluo que acha que o processo não foi bem conduzido. Não foi bem conduzido. Não foi bem conduzido nem pelo Porto, nem foi bem conduzido pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal não se pode calar quando vê os seus cidadãos tomarem uma posição. E os cidadãos de Setúbal tomaram uma posição e nós vimos manifestarem-se nas ruas da cidade. Dores Meira disse numa entrevista que foi publicada hoje mesmo que, perante o resultado das dragagens, considera que esteve do lado certo. Não esteve do lado certo, não esteve do lado da população. O que não quer dizer que a população tenha sempre razão, não é isso que eu quero dizer, não é? Mas não foi explicado à população o porquê das dragagens, nem os benefícios que ela podia trazer. E isso foi uma omissão grave por parte da Câmara Municipal.
Sobre o futuro do Vitória de Setúbal, qual é o seu pensamento? Ouça, o Vitória de Setúbal é um problema muito grave. O Vitória de Setúbal é simbolicamente, hoje, simbolicamente, uma instituição importantíssima na cidade de Setúbal, tendo em conta toda a sua história. Todos nós nos lembramos do JJ, todos nós nos lembramos das vitórias do Vitória de Setúbal na primeira divisão, todos nós nos lembramos desses êxitos e dos grandes jogadores que teve. Todos nós nos recordamos do Pedroto enquanto treinador do Vitória de Setúbal. A determinada altura, ainda na minha candidatura anterior, que já lá vão 15 anos, havia problemas enormes, relativamente às quais a Câmara tinha alguma impossibilidade de intervir, uma vez que o Vitória de Setúbal tem uma direção, tem uma SAD e, portanto, as decisões estão nesse campo para serem tomadas. Havia um enorme apelo à Câmara para intervir. A Câmara acho que fez bem não ter feito essa intervenção. Porque o que queriam era só uma coisa, era dinheiro. Era autorizações para construir. De qualquer maneira, para resolver os problemas do Vitória de Setúbal, sem um plano estruturado em benefício das populações. E isso é fundamental. E então, portanto, qual é que acha que deve ser o papel do município, se é que deve ter algum relativamente ao... O papel do município, se o Vitória de Setúbal insistir na intervenção da Câmara, que vai ter que existir, é criar um grupo muito restrito de pessoas que percebam não só de futebol, mas também de planeamento para avaliar uma solução para Setúbal. Para o Vitória. Para o Vitória de Setúbal, não é? E isso é o que tem que ser feito. Não pode ser de outra maneira. Eu não tenho nenhuma solução milagrosa e não acredito que alguém tenha soluções milagrosas para o Vitória de Setúbal. Mas esse grupo que está a falar não é já uma forma de ingerência nos destinos do clube? Então, esse grupo está acima da direção? É pedido do Vitória de Setúbal. É pedido do Vitória de Setúbal. Se o Vitória de Setúbal nos disser nós vamos fechar a porta do Vitória de Setúbal, já não tem condições para subsistir, precisamos da intervenção da Câmara. Nessa altura, a Câmara tem mesmo que tomar uma decisão. Mas tem que tomar uma decisão com pés e cabeça. E para ser com pés e cabeça, tem que constituir um grupo com profissionais que percebam das duas áreas, da área de planeamento e da área do futebol, e que nos digam a solução para o Vitória de Setúbal é esta. Depois será avaliada. Quer o município, quer a direção do clube, do que têm falado de futuro, vão sempre parar a um ponto comum, que é só talvez o imobiliário possa ajudar a salvar, tendo em conta o enorme passivo. É do mesmo entendimento ou... Não sou do mesmo entendimento. Eu lembro-me que há 15 anos havia um grande industrial aqui em Setúbal ligado ao cimento, salvo erro, que... À construção civil, Emílio Catum. Sim, isso mesmo. E também ao cimento. Tinha uma fábrica de pó de cimento aqui na no região Afonso Eiro, sim. Isso. No Montijo. E uns anos depois, com o caso BPN, nós vimos bem os pés de barro que aquele grupo económico tinha. E, portanto, não vamos entrar em soluções que envolvam coisas desse género. Mas haverá outra? Independentemente dos riscos do imobiliário, não quer dizer que todos os negócios de imobiliário sejam, claro, ainda sejam para mais, maus. Mas haverá outra solução para o Vitória sem passar por o imobiliário, que é das poucas soluções que se vislumbram? Mas é o que eu lhe digo, nós temos que chamar profissionais que percebam disto. Não sou eu que pouco percebo de futebol, mas embora perceba de planeamento, não é? Mas também não sou nenhum grande especialista e hoje em dia ninguém trabalha sozinho, trabalhamos todos em equipa e isso é assim que tem que ser. Mas faço-lhe a pergunta ao contrário, se porventura se vislumbrar uma solução com imobiliário, que seja necessário os instrumentos municipais de planeamento e de urbanismo viabilizarem... E se o Vitória de Setúbal estiver disponível, objeção a isso? Se o Vitória de Setúbal estiver disponível para isso, no que diz respeito a imobiliário, e desde que essa resposta do imobiliário seja uma resposta consentânea com os interesses de Setúbal e com aquilo que é a política para a habitação a definir para Setúbal, estou de acordo. Relativamente ao papel de Setúbal, a cidade de Setúbal, capital de distrito, está satisfeito com o estatuto administrativo e político que a cidade tem atualmente, com
por exemplo, no que diz respeito ao acesso aos fundos comunitários, com a divisão administrativa que temos? Claro, esse é um problema que se põe para toda a Península de Setúbal. Obviamente nós pertencemos à Península de Setúbal e Setúbal é a capital da Península de Setúbal. E nós temos um problema grave no que diz respeito a isso. Nós temos um problema em que não nos podemos comparar em termos de rendimento per capita com Lisboa, por exemplo. Lisboa tem muito mais do dobro por cidadão do rendimento per capita que tem Setúbal. Contudo, o acesso ou o não acesso aos fundos europeus é igual em Lisboa e é igual em Setúbal. Isto não faz sentido nenhum. Portanto, nós neste momento, no Parlamento, estamos a trabalhar, ainda ontem tivemos uma reunião com associações empresariais, associações sindicais e a Associação Nacional de Municípios de Setúbal. Tivemos uma reunião para discutir isto, no sentido de lhes apresentarmos aquela que é a nossa proposta para solucionar esse problema, que teve o acordo de todos eles, e para nós apresentarmos no Parlamento essa proposta, que obviamente vai no sentido de se criar aqui uma NUT específica na Península de Setúbal, que alargue substancialmente, se não mesmo a todos os fundos europeus, a possibilidade da Península de Setúbal ter acesso aos mesmos. Mas a Ministra da Coesão já disse que pode iniciar-se esse processo, se a região quiser, mas já não se vai a tempo do Portugal 2030. Pois, não se vai a tempo porque, entretanto, a senhora Ministra ia recebendo as associações, ia dizendo que sim, senhor, depois veio o Primeiro-Ministro e disse não, senhor. Portanto, o que eu diria aos membros do Governo é organizem-se, mas não prejudiquem as populações. E foi isso que eles fizeram, foi prejudicar as populações. E nós avançamos, o PCP já avançou com um projeto de resolução com esta matéria na Assembleia da República. Nós vamos avançar igualmente com caráter de urgência e, portanto, há aqui um conjunto de forças sociais, políticas, sindicais, empresariais, unidas nesse sentido e esperemos que o Governo tenha isso em consideração. E Setúbal, a Península de Setúbal até já teve uma NUT, que entretanto foi extinta numa organização consentida, liderada pelo governo do PSD, de Durão Barroso, em 2013. Sim, mas isso tem a ver com a organização do território. Mas não é isso que está na gênese do problema agora? Claro que sim, mas na altura era preciso organizar o território. E o território foi organizado nestes termos. Perguntar-me-á, foi da melhor forma? Eu concordei com tudo? Não concordei com tudo, nem foi da melhor forma. Por exemplo, a área metropolitana de Lisboa tem uma organização diferente da área metropolitana do Porto. No Porto há exceções que na área metropolitana de Lisboa não há. E nós perguntamos, mas porquê que criaram exceções na área metropolitana do Porto e não criaram em Lisboa? Esse, de facto, foi um erro, não é? Neste momento, estamos a lutar para que as coisas mudem e que se faça justiça. Falando aqui um pouco agora mais do combate autárquico, mais partidário, Dores Meira e André Martins, da área da CDU, acusam o Fernando Negrão de não conhecer a cidade de Setúbal. Mas quer dizer, em primeiro lugar, dizer-lhe o seguinte: eu quero fazer uma campanha eleitoral o mais limpa e civilizada possível. E sabe porquê? Porque não se antevêem maiorias absolutas nestas eleições. E não se antevendo maiorias absolutas nestas eleições, nós precisamos, pós-eleitoralmente, dar uma resposta às populações, criando um executivo camarário que gira de uma forma competente e profissional a cidade. E por isso, se nós vamos entrar neste discurso de passa-culpas, vamos estragar aquilo que é mais importante, que é dar condições, melhores condições às pessoas, às empresas que trabalham e laboram no nosso concelho. Agora, se eles entram nesse caminho das acusações, a única coisa que eu posso dizer... Dores Meira diz, por exemplo, que na altura, quando era vereador, nem sabiam onde eram os museus em Setúbal, por exemplo. Mas essa senhora pode inventar aquilo que entender, não é? Eu também posso dizer que ela não conhece Setúbal para além das horas de expediente, porque no resto do tempo vai para a Almada, que é onde ela vive. Quer dizer, vamos entrar agora neste bate-bocas desagradável
e sem sentido absolutamente nenhum. Se ela quer entrar, ela que o faça em Almada, mas deixe Setúbal descansada, porque Setúbal precisa de ser governada e governada com tranquilidade e serenidade. Nessa perspectiva de apenas ser possível a maioria relativa em Setúbal, quais são as suas linhas vermelhas? Admite a ajuda de todos se ganhar ou dar ajuda também a qualquer um se ficar em segundo? Naturalmente. Por isso eu lhe disse isso. A cidade precisa ser governada. E para ser governada, não havendo maiorias absolutas, todos nós temos que estar disponíveis para trabalhar uns com os outros. Como é que vê André Martins como adversário nestas eleições? Eleições, sim. Foi uma surpresa para mim, porque eu vinha na expectativa de ter como oponente da parte da CDU um militante do PCP, porque é a principal força da CDU. É um partido pelo qual eu tenho respeito, embora discorde das suas ideias, mas isso é natural em democracia. E depois vejo, como representante da CDU, um militante do Partido dos Verdes. E o que é o Partido dos Verdes? É só um partido que nunca foi a um debate, a um despique eleitoral. Nunca. Nunca. Ou vai pela mão do PCP ou não vai. Não é? Portanto, o que eu diria é que este candidato, de alguma forma, desvaloriza a democracia e desvaloriza as próprias eleições em Setúbal. Mas nessa ordem de ideias, se o candidato fosse um independente, ainda pior seria, não? Não é pior seria. Aqui não há melhor nem pior. Não é? O que eu lhe digo é que eu esperava ter como adversário, no bom sentido do termo, alguém do PCP. Porque esse é o maior partido. Era aí que devia ter sido feita a aposta. Não num partido que nunca foi eleições. Ninguém percebe bem a natureza dos verdes. E, quer dizer, e foi uma surpresa para todos. E acha que é uma surpresa que o favorece ou que o prejudica eleitoralmente a si? Também eu não faço essas contas. Não faz essa leitura. Eu espero que ele faça a sua campanha eleitoral. Eu farei a minha campanha eleitoral. Não o atacarei. Eu responderei aos ataques que ele entender fazer e que ele se vai entretendo com isso, o que é mau, é tempo mal gasto, porque é bom que ele se preocupe com a cidade e com os problemas da cidade. E sobre o outro único candidato também já conhecido, Fernando Pinho, pelo Bloco de Esquerda, diz-lhe alguma coisa? Não me diz nada. É professor no Instituto Politécnico e é o candidato do Sim, não me diz nada politicamente. Claro, não é? Sim, não estou a dizer... Portanto, não tem experiência política. Que leitura é que faz deste candidato? A leitura que faço é que o Bloco de Esquerda apostou nessa pessoa e é o seu candidato legitimamente, assim como o da CDU também é legítimo, obviamente. Não lhe estou a tirar legitimidade nenhuma, não é? E, portanto, veremos no decurso da campanha eleitoral ao que vem. O Dr. Fernando Negrão foi eleito, e já não foi a primeira vez, como deputado do Distrito de Setúbal. E agora tem uma atividade quase de projeção nacional, de âmbito nacional, como vice-presidente da Assembleia e presidente da Comissão de Inquérito ao novo banco. Acha que tem representado o Distrito de Setúbal também na Assembleia da República? Tem feito o trabalho regional que os círculos eleitorais implicam? Sim, tenho feito esse trabalho. Naturalmente que tenho posto, uma vez que tenho estas ocupações, tenho trabalhado, e é a nossa obrigação fazer isso, com os outros dois deputados eleitos por Setúbal, no sentido de que as propostas e as preocupações da Península de Setúbal sejam expressas na Assembleia da República. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradecemos também a sua atenção. Voltamos em breve com outras entrevistas. Obrigado.